A história que conhecemos, que ainda é contada nos livros didáticos, é que o descobrimento do Brasil foi por Pedro Álvares Cabral, que desembarcou ao sul da Bahia no dia 22 de abril do ano de 1500. Mas se eu contar que existem relatos documentais que exatamente cerca de 3 meses antes, no dia 26 de janeiro do mesmo ano, homens, chefiados pelo capitão Vicente Yanez Pinzon, tinham descoberto o Brasil na ponta de Mucuripe, em Fortaleza, e que nomeou o local de Cabo de Santa Maria de la Consolação. Você acreditaria? É isso mesmo, como vocês ouviram. Os espanhóis chegaram em terra brasileira no ponto de Mucuripe, hoje município do atual estado do Ceará. Como diz aí o meu amigo, historiador, pesquisador Eduardo Buena, amante também da história do Brasil, fala que Pinzon é um cara muito conhecido, muito badalado nas redes sociais, todo mundo conhece ele, é um cara boa pinta, né? Para quem não conhece Vicente Pinzon, é esse que aparece na tela de vocês. Bom, alguns pesquisadores portugueses dizem que os espanhóis chegaram mais ao norte do Cabo de Orange. Hoje, na atualidade, é fronteira do Brasil com a francesa Guiana. Já os espanhóis dizem que não, que pelos estudos, anotações, os pontos cartográficos do qual Pinzon deixou, ele desembarcou mais ao norte do Cabo de Santo Agostinho, hoje estado de Pernambuco. Isso mesmo. Não foi nem portugueses nem espanhóis que tiveram uma documentação mais plausível, né, sobre o ponto mais estratégico da chegada, do desembarque, na verdade, de Pinzon em terras brasileiras. E sim, o Marques Justo Guedes, um marinheiro de mar de guerra e grande pesquisador do século XVI das navegações europeias com a terra do Brasil, e outros pesquisadores no ano de 1975 é que chegaram com uma vasta documentação de mapas e de pontos mais específicos que comprovou aí de fato que não foi nem no ponto ao norte do Cabo de Orange, como também não foi no Cabo de Santo Agostinho, que Pinzon realmente chegou de fato em terra brasileira, e sim no ponto de Mucuripe. Isso mesmo. Fazendo então esse embarque, e já que já temos agora um ponto específico da navegação chegada de Pinzon em terra brasileira, no dia 26 de janeiro do ano de 1500, após Pinzon vir de uma navegação cansativa, porém de um mar muito agitado, perigoso, não se via mais chance de chegar em terras, Pinzon então, com os seus navegadores, tiveram uma tranquilidade do mar, um nevoeiro se abrindo e os raios do sol chegando. Então ele se deparou com a visão do litoral brasileiro e, claro, no ponto de Mucuripe, né? Aí chegando ao cabo. Cabo esse que não é cabo de vassoura e nem cabo de polícia, viu? Pois bem, ele se deparando aí com essa localidade, resolveu batizar o nome de Santa Maria de la Consolação. Ele fica na base de 2 dias, né, e tem contato com os nativos. O local, então, do qual ele chegou com os seus navegantes, né, o ponto de Mucuripe, do qual era conhecido pelos nativos daquela localidade, é de origem tupi, e a etimologia do nome tem vários significados, e um deles é justamente o Vale dos Mocó. Pinzon então resolve adentrar em outras regiões brasileiras e segue a um rio de águas corrente bastante forte, e que ele fica admirado e acha muito belo, e batiza o nome daquele rio do Rio Formoso. Esse rio hoje é o rio conhecido aí a 120 quilômetros da capital, Fortaleza, do estado do Ceará, o rio Curi ou rio Curu.
também que tem ligação da etimologia da palavra aí, do nome Tupi-Guarani. Bom, Pisão então, adentrando no mar dentro, ele se depara com uma outra visão que nunca tinha visto, que é o encontro das águas do rio com as águas do Oceano Atlântico, do qual também era conhecida aí na linguagem tupi dos nativos daquela localidade de Pororó, que tem o significado aí tupi-guarani de estrondo. Pois bem, ele fica então admirado com essas navegações, com esses lugares bastante ricos, né? E ele segue uma corrente de água muito grande, muito vasto, aí, que ele vai batizar esse grande rio, né, por outro nome, o rio chamado aí por ele, batizado de Santa Maria de Lágrima Dulce. Pois bem, mal sabia ele que tinha descoberto que futuramente iria ser chamado o rio Amazonas, o maior rio do planeta. Pois bem, dadas essas aventuras, essa questão, né, exploração do qual o Pisón teve aqui em terras brasileiras, não foi muito do agrado do rei espanhol. Porque o objetivo dessas navegações era, na verdade, de fato, chegar a encontrar o minério, né? Que minério era esse? Na verdade, o ouro. Chegar a encontrar o ouro. Como a exploração foi muito pequena realmente e não teve como chegar de fato ao que queria, Pisão então resolve voltar para a Espanha. O que a gente sabe hoje na localidade que se encontra o ponto de Mucuripe, né, que hoje é um município, o Mucuripe hoje tem um bairro Pisón, em homenagem a esse navegador. Porém, é que boa parte da comunidade não conhece, na verdade, o significado ou a história desse nome, né? Mas que lá ainda hoje é um ponto estratégico para os pescadores, né, que tira a sua renda econômica para a sua sobrevivência, e tem também o ponto estratégico aí para o divertimento e a prática do esporte do surf, por muito aí. É isso mesmo. Bom, vendo também por outro lado positivo, onde se encontra hoje o bairro de Pisón, no município de Mucuripe, em Fortaleza, é o contato ainda que tem do ser humano com a natureza, na verdade, né? Esse contato com o mar, que isso o ser humano não pode perder. No momento que o ser humano ele parte para a degradação, né? A destruição, a queimada, a poluição, e isso perde todo o encanto que sempre o ser humano teve com o contato aí com a natureza. É isso mesmo. Bom, eu só sei o seguinte, né, que o Mucuripe hoje é onde tem um dos lugares aí, um dos pontos mais lindos que Fortaleza tem. Claro, como todo bairro demonstra, tem os seus pontos negativos, tem, porque a localidade, na verdade, onde se encontra o Pisón, não tem um desenvolvimento industrial e econômico, na verdade, de fato, mas que o município ao todo demonstra um lugar de paisagem e de ponto turístico muito forte para o desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento em geral. Basta mais uma visão voltada aí à política, né? E claro, é lá onde tem um dos maiores faróis do mundo, se encontra aí no Mucuripe. A vista é realmente uma das mais bonitas do qual tem na capital Fortaleza. Bom, cabe aqui a gente agora fazer uma observação bastante plausível e discutida, é que já que os espanhóis tiveram em terras brasileiras, né, primeiro do que os portugueses, então por que foi os portugueses que colonizaram aí de fato as terras brasileiras e não os espanhóis, já que de fato foram eles que chegaram primeiro em terra do Brasil?
Pergunta interessante, né? Bom, o que a gente tem que lembrar é que no ano de 1494, né, um acordo de um tratado, né? Que tratado foi esse? Foi o Tratado de Tordesilhas, entre o rei Fernando de Aragão II com o rei Dom João II de Portugal. Esse contrato fazia justamente aí a ligação de uma linha imaginária, né, do qual as terras descobertas do ponto do Cabo Verde a 370 léguas ao oeste de todo o território encontrado para a comercialização dos espanhóis seria aí da Espanha. Então se criava uma linha imaginária, né? E dessa linha imaginária, tudo que pertencesse aí à região norte descoberta pelos espanhóis pertencia à Espanha. E tudo que fosse descoberto e ligado à região leste do território brasileiro pertencia aí a Portugal. E assim foi sucessivamente ligado a todo os pontos estratégicos de navegação e colonização que teve a Espanha e Portugal para esse período. Olha aí, então fica dado aí o ponto de observação importante, né? Porque que Pisón, então, junto com os espanhóis, não colonizaram de fato aí de vez a região litorânea do Nordeste brasileiro, porque não pertencia aí aos espanhóis, e sim aos portugueses, por essa linha imaginária que causou polêmica na época aí, com outros reis da Europa. Foi isso mesmo. Um outro ponto que vale aqui ressaltar, que é bastante importante, é que um ex-deputado, o João Rosa, no ano de 2002, criou um projeto de lei para fazer mudar a data comemorativa da descoberta do Brasil. Já que tem todo esse relato, tem todas as fontes de estudo, né, que vale aí ressaltar, para mudar essa data. Bom, até hoje não se fala aí nessa questão do projeto, infelizmente. Bom, o que cabe aqui não é mudar a data de fato, porque já tem toda uma historiografia, né, já tem toda uma documentação, e essa documentação sempre existiu, do qual o Pisón teve em terras brasileiras aí no ano de 1500, provavelmente no dia 26, 1º de janeiro. É porque aí vale também ressaltar que existe uma outra contradição que vale aí realmente também lembrar, que não foi nas terras da Bahia que Cabral chegou, não. Também existe uma outra contradição com outros relatos, outros documentos no Rio Grande do Norte, do qual Cabral chegou em terras brasileiras por lá. Mas aí cabe a outro vídeo, aí cabe a outro contexto histórico, né? Mas de fato fica concretizado aí de vez que foi nas terras do Ceará, basicamente aí na localidade litorânea, né? E definitivamente no ponto de Mucuripe, no Vale dos Mocó, que os europeus, a Espanha, na verdade, de fato, chegou em terra brasileira, não os portugueses aí no estado da Bahia. Então, fica de fato aí essa comprovação datada, né? Se vai mudar ou não, aí vai caber aos estudos e às formas das datações, as questões históricas e o envolvimento político, na verdade, aí de fato, certo? Portanto, fica aí mais um vídeo explicativo, bem curioso, e passa despercebido aí da história. Bom, por aqui a gente vai finalizando mais um vídeo do canal, né? Faça os seus comentários, dê link aí, e os comentários de vocês são importantes porque ajuda a eu fazer esses tipos de vídeos, né, com assuntos interessantes ligados à história, que passa, como eu disse, despercebido por muitos aí. Desde que vá de contexto histórico ligado realmente ao estudo da nacionalidade, né, da localidade, ligado ao contexto mundial, como também da história ligada aí à música, a documentários e a filme. O importante é que estamos aprendendo história. Então a gente fica por aqui hoje.
Conto com vocês no próximo vídeo. Forte abraço a todos e até mais. Tchau.